Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Genival Fagundes do nosso canal GF Brasil Notícias. Estamos hoje aqui iniciando mais um vídeo e esse vídeo é de suma importância, pessoal. Vamos tratar nesse vídeo aqui o que nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil. A nossa república está sendo ameaçada, a nossa democracia tem sido atacada dioturnamente e a sociedade brasileira, o povo brasileiro, que é a origem, né? O povo, ele é a gênese da República e também do Estado Democrático de Direito. Nós, povo, estamos perdidos, entre aspas, né? A gente está desorientado. Nós não sabemos como proceder diante de tantos ataques que estamos sofrendo dioturnamente. Temos várias autoridades, várias não, algumas autoridades da República que elas estão se excedendo no exercício das suas funções, estão abusando do poder que elas têm, no poder que nós, povo, por meio da nossa Constituição, no nosso Estado Democrático de Direito, nós outorgamos a eles. Temos também autoridades outorgadas por nós que estão se omitindo, não estão exercendo o seu devido, a sua devida obrigação, o seu devido poder constitucionalmente outorgado a eles por meio de nós, povo. Então, diante disso, e também por meio de várias perguntas que eu vim respondendo ao longo dos últimos meses, através das redes sociais ou, quiçá, pessoalmente, onde as pessoas me perguntam, Genival, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, várias decisões de alguns ministros do STF, onde a gente sabe e percebe notoriamente que está indo contra os preceitos constitucionais, e aí, como fazer? Como reagir? A quem recorrer? Eu sempre explico para elas. Olha, constitucionalmente, o único órgão que pode se contrapor a algum e qualquer tipo de abuso cometido pelos ministros do STF ou por ministros do Supremo Tribunal das Cortes Superiores, nós temos o Senado da República, que é o órgão constitucional que tem poder para realmente fazer cessar todo e qualquer tipo de abuso. Mas o que vemos atualmente é uma profunda omissão de todos os presidentes do Senado que passaram pelaquela casa. Temos dois exemplos recentes, que foi o antecessor do atual presidente do Senado, né? Foi o senador Davi Alcolumbre, e atualmente o senador Rodrigo Pacheco, que foi reeleito para o seu segundo mandato à frente do Senado Federal. Nós vimos na postura desses dois presidentes que realmente eles se omitiram ao não colocarem para discussão, para votação no plenário da casa, pedidos de impeachment contra ministros do STF. Na presidência do seu Davi Alcolumbre, dezenas de pedidos foram protocolados no Senado Federal. No primeiro mandato também do Rodrigo Pacheco, idem, várias dezenas ali de pedidos também protocolados no Senado. E nenhum deles colocou para discussão. Todos eles engavetaram os pedidos. Fazendo isso, eles estão se omitindo, estão deixando de exercer o poder que nós, povo, outorgamos a ele. Qual seria esse poder? O poder de analisar se realmente aquele pedido protocolado na casa tem fundamento ou não. Se os ministros, objetos daqueles pedidos, cometeram ou não crime de responsabilidade. Então a gente não pode, nós, povo, permanecermos de braços cruzados, porque a nossa própria Constituição, ela nos assegura o poder, fala que o poder emana do povo, e a gente tem que exercer esse poder. Agora está a questão, como é que nós iremos exercer esse poder se aquele que nós escolhemos para exercer não exerce, se omite? E aí? Aí esbarramos num grande problema que muitas vezes a sociedade brasileira ela não estava conseguindo enxergar. E agora eu consegui ver uma luz no fundo do túnel e eu quero trazer aqui para compartilhar com os senhores, para juntos discutirmos, para ver se realmente procede essa minha ideia, analisando ali o artigo 1º e o artigo 14, ambos da nossa Constituição Federal. Vamos agora fazer aqui essa análise junto e eu vou apresentar para os senhores qual a ideia que eu tive. Vamos lá? Acompanhe aí. Pessoal, Conselho Popular Extraordinário, CPEX. Esse conselho, ele não tem
essa expressão aqui não tem nenhuma previsão legal, nenhuma previsão no texto constitucional. Porque senão as pessoas vão me perguntar, mas onde está escrito isso aí? Quem autoriza realmente formar esse Conselho Popular Extraordinário? Não vamos encontrar, neste momento, ele expresso em nenhuma lei e também na Constituição. Mas, diante da análise do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal e também do artigo 14, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, eu pude chegar nesta conclusão, que é realmente factível e possível constitucionalmente que o povo exerça o seu poder quando aquele nosso representante assim não faz. Vamos dar uma olhadinha então no artigo 1º, no seu parágrafo único. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, nosso Brasil hoje, ele é constituído na forma de Estado democrático de direito. Então, não podemos aceitar que o nosso Estado democrático de direito seja atacado sob o pretexto de bem defendê-lo. Não podemos aceitar. Devemos, sim, observar, exigir e também cumprir os preceitos constitucionais para que realmente ele seja defendido e cumprido o nosso Estado democrático de direito. Então, o que vivemos hoje são algumas autoridades que usam como pretexto defendê-lo para poder atacar a própria democracia. Vamos lá, então. E no inciso 3, ele diz que ele fala assim, que o Estado ele constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento, traz alguns incisos, eu destaquei só o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Será que está sendo respeitado atualmente no Brasil a dignidade da pessoa humana? Será que todos os brasileiros estão sendo tratados como deveriam ser tratados, tendo a sua dignidade plenamente respeitada? Eu creio que não. É só pararmos, olharmos que a gente vai encontrar aí vários exemplos que estão nos permeando nos dias atuais. Isso é triste numa democracia. Isso é triste no Estado democrático de direito. Vamos então ali para o parágrafo único, que é o dispositivo onde realmente eu estou debruçando há alguns meses, estudando esse dispositivo aqui, o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Porque o parágrafo único diz o seguinte: todo poder emana do povo. E aí eu já sublinhei essa primeira parte. Todo poder emana do povo. Então aqui é um comando constitucional direto, falando que todo poder emana do povo. Nós sabemos que na nossa república existem 3 poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Beleza? Isso ninguém tem dúvida. É a tripartição dos poderes trazido por Montesquieu, lá no seu livro A República. Mas o que acontece? Então, se todo poder emana do povo, que é uma determinação constitucional, Constituição essa que foi bem trabalhada através da Assembleia Constituinte Originária, que foi composta no ano de 1987, e dia 5 de outubro de 1988, a Carta Magna, vigente até hoje, foi promulgada. Vamos lá então, vamos seguir aqui na nossa leitura do parágrafo único. Então, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. É o que acontece atualmente. De 2 em 2 anos, nós brasileiros vamos às urnas e ali nós escolhemos os nossos representantes no executivo e no legislativo, por meio do voto direto. Então, todo poder emana de nós, povo. Só que o povo ele não pode estar exercendo o poder diretamente, porque senão seria um verdadeiro pandemônio aqui no Brasil, na nossa república. Então, a gente vai de 2 em 2 anos escolher os nossos representantes. O ano que vem temos eleições para prefeito e vereadores. Os prefeitos irão nos representar no Poder Executivo, os vereadores irão nos representar no Poder Legislativo Municipal. Beleza, então, uma das formas de nós exercermos o poder é através dos nossos representantes eleitos. E a outra, que aqui já fala, se é eu exerço diretamente, ou eu tenho uma outra alternativa, uma outra situação pelo qual eu posso exercer o meu poder. Então, essa outra alternativa é diretamente. Então, quando eu não o exerço por meio dos meus representantes eleitos, eu exerço esse poder, eu, povo, de forma diretamente, nos termos desta Constituição. Aí a Constituição traz os termos nos quais nós, povo, exercemos o nosso poder.
E aí, os termos, eles estão ali no artigo 14, incisos 1 e 2, são 3 incisos, mas nós vamos trabalhar com o inciso 1 e 2. Por isso, pessoal, daqui que surgiu a ideia de nós criarmos o Conselho Popular Extraordinário, CPEX. Porque, como eu falei, não tem ele falando sobre ele diretamente na Constituição nem outra lei, outro dispositivo legal. Mas tem aqui o próprio parágrafo único do artigo 1º, quando fala que eu exerço diretamente esse poder quando os meus representantes se omitem. Eles não querem mais exercer o poder pelo qual eu os elegi. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no artigo 14. Constituição Federal, título 4 dos direitos políticos. Vamos entrar agora no artigo 14. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, inciso 1, referendo, inciso 2. Aí aqui eu vou explicar um pouquinho mais desta ideia do Conselho Popular Extraordinário. Como é que funcionaria esse Conselho Popular Extraordinário? Ora, estamos diante de uma grande omissão do presidente do Senado, que foi aquele que nós escolhemos para exercer o nosso poder por meio do voto, né? Aquele representante eleito. Só que ele não exerce. Nós sabemos, vários pedidos de impeachment estão protocolados no Senado. E o meu representante escolhido, ele não quer cumprir o meu poder. Qual o meu poder? O meu poder de analisar aqueles pedidos de impeachment, de discutir e de julgar. E ao final, chegarmos a uma conclusão, se realmente houve crime de responsabilidade ou não. E se houve, o impedimento daquela autoridade, ela tem que ser afastada do cargo. E se não houve, arquiva-se. Como é que nós iríamos, então, montar esse conselho? Como a omissão está partindo do Senado Federal, e o Senado Federal é composto por 81 senadores, a minha ideia, em princípio, é que esse conselho ele seja formado por 81 cidadãos brasileiros. No mesmo molde do Senado, três representantes de cada estado. E aí a gente viria uma forma de realmente escolher esses cidadãos. Mas, de antemão, teria que ser cidadãos com notório saber jurídico, com vida ilibada, com também conhecimento de cidadania, professores universitários, quer seja de direito ou de outras cadeiras. Então, o importante é que nós montemos esse conselho, para que realmente nós possamos nos reunir e ali discutirmos os pedidos de impeachment contra ministros do STF. Porque o meu representante, o senador, presidente do Senado, não está querendo fazer. Ele está se eximindo da sua responsabilidade. Exemplo, se eu ou o senhor, nós contratamos um empregado para realizar uma tarefa X, certo? Só que aquele empregado não quer realizar aquela tarefa X. Nasce para o empregador direito de demiti-lo, correto? Substituí-lo. Porém, no contrato firmado entre mim e o empregado, tem uma cláusula muito expressa, falando que eu não posso demiti-lo antes que termine o prazo contratual de 4 anos, né? Então, olha só, então eu não vou poder demiti-lo. E agora, se eu não posso demitir aquele empregado e ele não quer exercer a tarefa pelo qual ele foi contratado, como resolver isso? Eu não posso demitir, então eu mesmo vou ter que ir lá e realizar aquela tarefa. Analogamente, eu trago aqui para nós contextualizá-lo com a omissão que está sendo feita atualmente pelo Senado Federal. Então é isso. O nosso senador, nós o contratamos para exercer essa tarefa, só que ele não quer exercer e eu não posso demiti-lo agora. Eu tenho que aguardar o decurso do prazo. Como ele não quer exercer aquela tarefa e nós precisamos que ela seja exercida, então nós mesmos, patrões, nós mesmos, povo, o qual nós detenhamos o poder, nós vamos ter que realizar essa tarefa. Beleza? Então seria dessa forma, reuniríamos 81 cidadãos para nós pegarmos e realmente ali analisarmos, julgarmos os pedidos de impeachment. Beleza, mas uma vez feito isso, reunido esses 81 cidadãos brasileiros, 3 representantes de cada estado, aí nós viríamos aqui, ó, exercer esse poder conforme determina a Constituição. Composto aqui o Conselho Popular Extraordinário, antes que comecemos a trabalhar, quem é que tem que autorizar o nosso trabalho? O povo, porque o poder emana do povo. É isso aí. Então, quem é o dono do poder no Brasil hoje? É o povo. Então, agora eu respondo, quem é que pode
julgar, analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal? O povo. O Supremo não está acima do povo. O Supremo não está acima da Constituição. Então, analisando dessa forma que eu cheguei nessa conclusão. E aí, composto o Conselho, nós vamos nos dirigir a quem? Ao povo, para ver se o povo realmente concorda com aquele Conselho e autoriza aquele Conselho a agir. E aí nós iremos realizar um plebiscito. Faria-se um plebiscito a nível nacional para ver se o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, realmente autorizaria o Conselho Popular Extraordinário realizar essa análise, essa discussão, o estudo e o julgamento dos pedidos de impeachment contra ministros do STF. Uma vez feito o trabalho, concluído todo o trabalho ali, novamente a gente vai voltar para quem? Para o povo, para aquele que realmente detém o poder supremo aqui no Brasil. E aí nós iríamos apresentar para a população brasileira, para a cidadania brasileira, para o povo brasileiro, o resultado do trabalho por meio do referendo. Então, apresentaríamos ali e o povo, mais uma vez, seria instado a decidir. Exemplo, chegaríamos ali para o povo e falaríamos, olha, dos pedidos de impeachment, um aqui foi realmente cometeu crime de responsabilidade e ele deve ser impedido. Dois outros aqui, realmente a gente não conseguiu visualizar crime de responsabilidade, então estamos arquivando. A intenção é que se arquive os pedidos no tocante ao ministro A e B. Só o ministro C que realmente cometeu crime de responsabilidade e deverá ser impedido. O povo concorda ou não com o resultado do trabalho? Aí nós vamos referendar esse trabalho. Uma vez feito isso, o povo decidiu, não tem que se questionar. Aí sim, contra a decisão do povo, não cabe recurso. Porque o povo, todo o poder emana do povo, certo? Que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Ou diretamente, nos termos desta Constituição. E é isso que eu estou trazendo aqui. Os termos da Constituição, artigo 14, incisos 1 e 2, plebiscito e referendo. E aí a gente estaria ali respaldando juridicamente o trabalho aqui do Conselho Popular Extraordinário, CPEX. É isso aí, pessoal. Essa é a minha ideia. Não adianta a gente ficar chorando, lamentando, se omitindo, se acovardando. Não, botando a culpa em outrem, negativo. Nós não podemos terceirizar o poder que é originário nosso. O que nos compete é exercermos de forma exercermos por meio dos nossos representantes eleitos, que é o comum. Mas a regra é exercermos diretamente. Quando o representante se omite, ele não quer exercer, cabe ao povo avocar-se para si o poder de bem exercer ali as suas atividades, os seus direitos, suas garantias. Então, pessoal, peço aos senhores aí que analise essa nossa ideia, compartilhe essa nossa ideia aí. Eu preciso saber, ter contato com outras ideias, com outros pensamentos, pessoas juristas, pessoas realmente que bastante experientes na área do direito, para nos ajudar a realmente caminhar nessa direção. Se realmente a gente conseguir o respaldo ali de uma boa parcela da sociedade, nós iremos sim colocar, levar à frente essa ideia. O importante é que o poder seja exercido, que a matéria não fique arquivada, não fique engavetada na Câmara Federal ou também no Senado Federal. Nas duas casas. O importante é que essas matérias não fiquem ali engavetadas e os seus presidentes ficam usando aquela matéria como moeda de troca. Ficam atrás de buscar interesses pessoais, interesses partidários ou interesses de pequenos grupos aqui no Brasil. Beleza? Então é isso aí. Bacana, quem gostou aí da ideia aí, realmente deixe seu comentário aqui. Eu preciso de sugestões, preciso de críticas mesmo. Podem criticar, essa ideia é maluca, mas fale por que você acha que é maluca. Não gostei da ideia, mas poderia dar uma melhorada. Indique aqui pra gente qual a forma de melhorar. Eu estou aberto a todo e qualquer tipo de críticas, sugestões, beleza? Então é isso aí, pessoal. O poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Vamos que vai dar certo. Ainda temos uma Constituição para chamar de nossa. Não podemos perdê-la. Uma vez perdida a Constituição, se derrubarem a Constituição, aí já era. Temos que buscar uma outra linha de atuação. Não mais essa sob a égide do Estado Democrático de Direito. Abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.